Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Diego César, eu sou publicitário, tenho 8 anos de experiência já com marketing digital, tenho MBA na área e trouxe dois grandes amigos, dois grandes especialistas de marketing que conhecem muito o universo de marketing junto comigo. A gente já trabalhou junto em algumas empresas, em algumas parcerias, em alguns projetos, e eu trouxe eles dois para cá, para esse projeto do YouTube, para me dar ainda mais capacidade técnica, para me dar ainda mais capacidade de produção e ainda me dar mais capacidade intelectual para a gente trazer ainda mais conteúdo relevante para vocês. Então eu queria convidar primeiramente o Darlan Conrado para se apresentar e vocês conhecerem um pouquinho mais desse profissional incrível que vai te ensinar várias dicas de como você trabalhar de uma forma muito mais ágil para editar suas fotos, para editar seus vídeos, né, para montar um site. Então o Darlan, ele é cheio de atalhos. O Darlan é aquele cara que não gosta de ter retrabalho, então ele procura entender quais são os melhores caminhos para chegar mais rápido, mas sem perder a qualidade. Então com certeza você vai aprender bastante, inclusive já fica aqui o TikTok para você seguir ele e veja algumas dicas que ele dá lá. Bem, é isso mesmo, eu me chamo Darlan Conrado e estou junto com o Diego César e o Felipe Farias nesse projeto, nesse mega projeto na verdade, né, onde a gente vai visar e ensinar os nossos alunos e as pessoas em geral a como elas podem usar o marketing a seu favor. Tudo isso com uma didática muito simples. A gente vai sempre tentar levar o conteúdo direto ao ponto. Vem com a gente, embarca nessa aventura e a gente vai fazer muita coisa juntos. Tchau, tchau. E para encerrar com chave de ouro, mas não menos importante, eu trouxe outro cara fantástico, que tem uma experiência muito grande, já trabalhou em veículos de comunicação, não somente em 2 grandes veículos de comunicação, e vai trazer toda essa experiência que a gente tem aí dos veículos tradicionais, unida também ao marketing digital, que ele tem especialização também em marketing digital e trabalha há muito tempo com marketing digital. Então ele também conhece muito, e não somente isso, como gestão de projetos, né, criação de conteúdo. É um cara muito versátil, muito completo. Então deixa ele mesmo se apresentar. Fala, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Marketing do Empreendedor. Eu sou Felipe Farias, especialista em marketing e inteligência digital. E aqui comigo você vai aprender tudo sobre gestão de projetos, marketing de influência e muito mais. Então, te liga nos nossos conteúdos, faça bom proveito e bora fazer marketing. Bom, mas vamos deixar de papo furado e ir para realmente o que importa, que é entender por que a Globo consegue ser tão poderosa. A gente sabe que não é de hoje, né, que o envolvimento da Globo dentro do núcleo de poder brasileiro é bem antigo, né? Isso remonta desde 64, mas a gente não vai entrar em questões históricas aqui, a gente só quer dizer que a Globo é um veículo de comunicação que merece toda a admiração, que merece tudo que recebe em relação à inteligência de mercado, em relação à sensibilidade de saber o que está acontecendo, de olhar para as oportunidades, de investir em produção. Então as novelas da Globo a gente sabe que são referências. Mas o que a Globo faz diferente da Record? O que a Globo faz diferente do SBT? É exatamente isso que a gente quer discutir. Quem sou eu para falar sobre o que a Globo faz? Então eu vou trazer gente de peso para conversar comigo, falar aqui um pouquinho do autor Henry Jenkins para você se familiarizar, e logo em seguida eu vou falar sobre a sua teoria, que é a teoria da convergência, e você vai ver que ideia interessante. O livro A Cultura da Convergência é, sem dúvida para mim, um dos livros mais importantes da minha vida, de verdade mesmo, porque ele mudou a forma como eu enxergava a construção de autoridade e a construção de relacionamento com os clientes dentro da internet. Depois que eu li o livro da Cultura da Convergência, muitas perguntas que eu tinha em relação ao futuro, do que ia acontecer, foram respondidas. E é importante lembrar que esse livro ele é de 2009, e algumas dessas perguntas elas foram respondidas no decorrer dos anos. Algumas outras questões a gente viu que o mundo se modificou, ou realmente ele não acompanhou o que a gente estava esperando ser, mas o livro em si ele é muito bom, ele é muito relevante, e a maioria das afirmações ali a gente consegue ver até hoje, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ver por muito tempo. Então o Henry Jenkins ele nasceu em 4 de junho de 1958, tá?
Ele é americano e é um grande estudioso das mídias. Ele é considerado uma das pessoas mais influentes a respeito do estudo de mídia do mundo inteiro. Então as contribuições dele embasaram muitas produções, inclusive eu mesmo, na época da graduação. E o que o Henry Jenks traz de novo pra gente? Bom, primeiro que ele vai trazer um conceito da biologia, é isso mesmo, ele vai fazer uma ponte ali com Charles Darwin e falar sobre a teoria da evolução e vai trazer a ideia e a discussão da teoria da evolução para os meios de comunicação. Por quê? Porque durante todo o período da história a gente ouve sempre a ideia de que um meio de comunicação vai substituir o outro, numa ideia bem evolucionista mesmo. Então a gente teve o telégrafo, depois do telégrafo veio o rádio, veio o fax, veio a TV, a internet, e sequencialmente, aí, em uma escala dominó, a gente vem um substituindo o outro. Pelo menos era isso que se acreditava. Mas 2021, como a gente acabou de falar, tá aí para mostrar que não, a TV continua sendo aí a maior produtora da agenda midiática, né? Então ela ainda está colocando aí quais serão os trend topics, quais serão os assuntos mais comentados da internet, os vídeos mais vistos no YouTube, né? Então quem serão as pessoas mais seguidas no Instagram. Então a gente não pode acreditar que a TV está morta, muito pelo contrário, né? A votação da Juliette contou aí com mais de 600 milhões de votos. Isso é coisa pra caramba. É muito mais do que o dobro da população brasileira. Então a gente tem que olhar com cuidado, entender realmente o que está acontecendo. Mas vamos lá para a premissa. Então o que o Jenks percebeu? Ele percebeu que na verdade os meios de comunicação eles não vão se anulando. É claro que tiveram muitos outros meios de comunicação que não tiveram a capacidade de adaptação e de convergir com os meios que estão sendo mais poderosos, como por exemplo o BIP, né? Como por exemplo o próprio fax. Então eles não tiveram aí essa amarração de competir com a internet. Entretanto, outros meios de comunicação, como a televisão, conseguiram não só se aliar muito bem, se convergir muito bem, como também pautar o que vai ser visto, o que vai ser dito, o que vai ser pensado, né? Então ele funciona mesmo como uma agenda midiática, que também é um conceito da comunicação, caso você seja um aluno da comunicação. Então esse canal vai ser muito importante para você, porque a gente vai sempre estar discutindo sobre diversos conceitos, como embalde de marketing, né, sobre teoria da convergência, sobre cultura participativa, enfim, diversos temas que são muito caros para a comunicação. Mas, novamente voltando, então a gente percebeu aí que não, os meios de comunicação eles não se eliminam, eles não substituem uns aos outros, eles coexistem. Mas parece que o reality show caiu realmente na graça da população brasileira e hoje a gente tem reality show dos mais diversos segmentos, né? A gente começou com o nosso pioneiro, o No Limite, que agora teve a sua edição renovada agora para 2021, depois do sucesso de Big Brother, né, para não dar margem para a Rede Record encostar com a Fazenda. Mas não é somente a Rede Record e a Globo que tem o hábito hoje em dia de criar reality shows. Hoje a gente vê reality shows em quase todas as TVs, né? O SBT já criou alguns reality shows, como programas de calouros, né? Já criou programas de construção de bolo. A própria Band teve o seu sucesso com o MasterChef. A gente tem também um reality show voltado a ex-namorados, para você ver como a internet, né? O Zygmunt Bauman deve estar muito feliz com a modernidade líquida, em que a gente tem um reality show específico só para relacionamentos que não deram certo, só para relacionamentos líquidos que já passaram, né? Então realmente a gente vê como a força dos reality shows está cada vez mais presente hoje em dia na nossa mídia, na mídia brasileira e na mídia mundial. E por uma questão muito óbvia, né? O reality show ele traz um elemento muito importante para o sucesso das empresas hoje em dia, que é a própria estrutura de oferecer para o fã, para que ele possa contribuir, para que a inteligência coletiva dele possa desabrochar. Então, basicamente, quase todo livro ele discorre sobre essa lógica, e a gente vai agora começar a falar sobre o conteúdo do livro propriamente dito. E ele começa ali no livro com um estudante filipino-americano secundarista chamado Dino Ignácio, e esse cara fez a primeira trollagem, a primeira pegadinha que a gente conhece aí
pelo menos aí do mundo da convergência. E o que esse cara fez, mano? Eu não sei se você já ouviu falar de um personagem chamado Beto, da série Vila Sésamo de 1970. Bom, o que esse carinha fez? O Inácio simplesmente fez uma montagem em Photoshop com o Beto da Vila Sésamo, ao lado de pessoas muito problemáticas. Então ele primeiro criou uma série dizendo que o Beto era do mal, certo? Então ele disse que o Beto era membro da Ku Klux Klan, né, como se fosse um mascote. Colocou fotos através de montagem do lado do Osama Bin Laden, colocou o Beto transando com a Pamela Anderson e postou na internet. Bom, é importante lembrar que a gente está falando do ano de 2001, a gente ainda não tinha toda essa expertise a respeito de fake news, a gente ainda não tinha toda essa expertise a respeito de montagens. Então, a partir dessa brincadeira, o Inácio colocou a postagem da internet e algum jornalista desavisado não prestou muita atenção e acabou indo parar nos maiores jornais do mundo. E foi um tempo aí até conseguir desmentir de que o Beto era realmente somente da Vila Sésamo e que não tinha nada a ver com isso. Inclusive os criadores da Vila Sésamo ficaram bastante chateados com a brincadeira. Só que isso aí é uma coisa que a gente pode perceber em outros momentos atualmente, por exemplo, como o jovem que criou dentro do Photoshop uma série de publicações em que ele se colocava como milionário, né? Então ele se colocava do lado de artistas, aproveitando viagens em lugares muito caros, tomando bons produtos, bons vinhos, né? Então ele conseguiu ali, ele dominava a arte do Photoshop, ele domina a arte do Photoshop, e ele conseguiu ali fingir que ele era um milionário. E qual foi a consequência disso? Ele passou a receber diversas curtidas, diversas seguidores, porque ele começou ali a construir uma imagem, criar uma percepção de algo que interessava o público, né? Então, dinheiro em geral, movimento público. Então, mais uma forma, a gente teve lá o Inácio em 2001 e ainda agora no século 21, pessoas tentando se valer desses artifícios para conseguir exposição na mídia. E ainda continua dando certo, claro. Bom, mas uma coisa que é importante salientar é que o Henry Jenks não encara, e eu também, esse processo como um processo de evolução tecnológica. Porque a interação, né, a participação, ela não está necessariamente ligado ao aspecto tecnológico. É óbvio que o aspecto tecnológico ele serve de base, de alicerce. Tem certas coisas que a gente só vai conseguir fazer se a tecnologia nos permitir. Por exemplo, enviar uma mensagem instantânea, criar uma videochamada. A gente precisa ter tecnologias que suportem a gente fazer determinada ação nesse sentido. Entretanto, para que essa interação seja realizada, eu preciso ter um interesse propriamente social, certo? Então, o Jenks ele até faz uma separação entre a ideia da interação e da participação. E que ele está falando que a interação é propriamente esses elementos tecnológicos de cada meio de comunicação. Então, por exemplo, uma parte da interação da internet é a possibilidade de comentário. Esse aí é um artifício técnico, né, tecnológico que a internet tem, o comentário, certo? Mas a participação ela é social. Então ele dá o exemplo do cinema. Por exemplo, se você pode fazer muito barulho ou não no cinema, tem muito menos a ver com a questão tecnológica do cinema e muito mais a ver com as pessoas que estão dentro do cinema. Se forem pessoas mais liberais, que gostam mais de conversar ali, fazer barulho não vai ser tanto problema. Agora, se forem pessoas que realmente estão ali para assistir a história do filme, não necessariamente pela experiência, mas pelo enredo, precisam prestar atenção, aquele é um filme importante, então muito provavelmente essas pessoas não vão aceitar que a participação, que o barulho dentro do cinema seja maior. Então essa é a grande diferença aí para o Jenks entre a interação e a participação. E é importante lembrar que o processo da cultura da convergência está ligado exatamente a essa questão social, até porque é o próprio fã que vai atrás, é o próprio fã que produz, é o próprio fã que se entrega para a empresa, e como essa entrega ela é social, não tem como ser necessariamente somente tecnológico um processo. Então assim, talvez ele não seja só social,
ele pode ser também tecnológico, mas ele não é somente tecnológico sobre nenhuma hipótese. Isso é muito importante ficar claro. Bom, então o Jenks, ele acredita que a teoria da convergência, ela acontece dentro do cérebro do consumidor. Por quê? Porque o processo de consumo, ele deixou de ser algo isolado, né? Antes você, por exemplo, tinha que comprar um tênis, você ia até o comércio, comprava o tênis, chegava em casa, pronto, acabou. Certo? Hoje em dia não, o seu consumo está muito ligado a questões de interação. Por exemplo, quando você vai num restaurante, você não vai simplesmente ao restaurante, você vai ao restaurante, você faz foto do seu prato, você faz check-in que você está no restaurante, ou seja, aquele consumo ali não está isolado simplesmente ao seu consumo físico, né, momentâneo. Não, ele está ligado também a vínculos sociais. Então, você vai a um determinado restaurante porque o seu amigo lhe recomendou aquele restaurante, aí você leva uma pessoa que você gosta, você faz a foto do seu prato, você faz um stories com a foto do prato e a pessoa que você gosta do lado, com um check-in. Então você percebe que a mudança para a convergência, ela também mudou a forma como o consumo ele é feito. Então, assim, eu tenho falado muito agora sobre convergência e eu vou trazer agora uma definição do próprio Jenks sobre o que ele acredita que seja convergência, tá? Então, por convergência, eu refiro-me ao fluxo de conteúdo através das múltiplas plataformas de mídia, a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação que vão quase a qualquer parte em busca da experiência de entretenimento que desejam. Então, uma coisa interessante que o Jenks tem falado aqui, primeiro, ele fala da indústria cultural, de certa forma, mas também fala da inteligência coletiva, que foi um conceito criado pelo Pierre Levy, certo? Ele também fala sobre a modificação do consumo, de um consumo mais isolado para um consumo muito mais social. E outra coisa que ele alerta pra gente é da diluição entre meios de comunicação e o próprio conteúdo em si. A gente não tem mais uma definição muito clara. Vou te exemplificar. Eu sei que tá meio confuso ainda, mas, por exemplo, antes, se você queria fazer uma fotografia, você pegava sua Polaroid e você só tinha um filme, você não podia queimar o filme. Daí que vem a expressão queimar o filme, né? Porque você não podia fazer 1000 fotos e apagar, não. Você tinha um filme, certo? E aquele filme era importantíssimo. Você precisa escolher, você precisa fazer uma direção de arte da sua fotografia antes de simplesmente fazer um clique. Inclusive, caso você curta sociologia, essa aí é a premissa do Karl Marx, quando ele fala da ideia de ideologia. Ele acha que a nossa ideologia, ela é formada ali nas formas como a gente produz os nossos bens de consumo, nossos bens de produção, né? Então, a forma como a gente produz afeta a nossa ideologia. Então, se hoje a gente faz uma fotografia mais líquida, mais efêmera, menos importante, a gente faz 100 fotos num minuto e apaga, e antes a gente se posicionava de uma forma bem estratégica, posicionado, porque a gente não podia estar queimando o filme, né, na expressão. Então, isso tem a ver com a forma como a gente produz. Então, a gente produzia uma forma de fotografia de um jeito, e hoje a gente produz uma forma de fazer fotografia de outro. E essa forma de fazer fotografia, ela alterou a nossa consciência sobre a própria fotografia. Então, essa, por exemplo, é uma ideia de ideologia do Marx, e não o Marx comunista. A gente traz aqui o Marx sociólogo e o Marx economista, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fala aqui, deixa aqui nos comentários pra gente, a gente vai trazer cada vez mais esses links com a sociologia de base, que eu considero muito importante para você entender exatamente como o mercado se comporta, qual é o movimento comunicacional, sociológico, tá bom? Bom, mas voltando lá à ideia inicial, então, os meios eles começaram a ter essas fronteiras diluídas. Então, se você queria fazer uma fotografia com a sua Polaroid, você ensaiava. Hoje em dia não, você faz isso com o seu celular. E você não faz só a fotografia com o seu celular, você faz também um vídeo, você faz os stories, você paga o banco, você viaja, você agenda, você trabalha, você faz absolutamente tudo com o celular. Então, por exemplo, antes a gente tinha a televisão, o rádio, a câmera, e todos eles se incorporaram num único aparelho, smartphone. Então, veja só a conversão. Por outro lado, você também tem a possibilidade de assistir vários tipos de conteúdo, vários formatos, como por exemplo a TV, em diversos dispositivos diferentes. Então você pode assistir a televisão tanto do seu smartphone, quanto da sua Smart TV, quanto do seu notebook,
quanto do seu tablet, certo? Então, existe aí uma infinidade de formas de consumo. Então, preste atenção no que o Jenkins está falando da ideia da teoria da convergência. Por quê? Porque os meios coexistem. E como é que eles vão coexistir? Justamente se fundindo. E a capacidade de adaptação deles está justamente nessa capacidade de adaptação com os outros meios, certo? E para quem é um pouco mais antigo deve lembrar, por exemplo, que a TV brasileira já tem várias tentativas aí de promover a interação com seus consumidores, principalmente a Rede Globo. Eu não sei se vocês lembram do programa Linha Direta, que era um programa que era exibido na Rede Globo e que a gente decidia qual era o final do enredo, só que sempre as histórias eram muito cabulosas, né? Eram histórias de pessoas que tinham assassinado, de serial killers, eram histórias aterrorizantes e a gente sempre decidia qual era o final. E a gente decidia através da ligação. Então eu não sei qual a idade exatamente do público que está assistindo, mas se você tem mais ou menos a minha idade, né, se você é ali do início da década de 90, você muito provavelmente lembra da Linha Direta. Interrompemos o vídeo para uma breve correção. Na verdade, o programa ao qual o Diego se refere é o Você Decide, exibido pela Rede Globo entre 1992 e 2000, tendo sido apresentado por diversas estrelas como Antônio Fagundes, Lima Duarte e a Renata Ceribelli. Mas não se preocupe, isso não afetará o entendimento do conteúdo. Prossiga, Diego. A gente teve muitas outras formas de interação, os exemplos são muitos, como por exemplo a escolha da nova loira do Tchan, que a gente fez através de um plebiscito muito bonito, que a sociedade democraticamente, sabiamente escolheu a nova loira do Tchan. Então, o que eu quero dizer? Que os meios de comunicação eles estão o tempo todo tentando fazer conexões entre si para conseguir ampliar aí a sua audiência, para conseguir ampliar o seu alcance dos meios de comunicação. Bom, o ano é 2000 e a CBS teve a ideia de juntar 16 homens e mulheres numa ilha deserta, passando por dificuldades, onde eles tinham que lutar pela própria sobrevivência por um prêmio em dinheiro, ou seja, tinha tudo para dar certo. E foi o que aconteceu. Esse é o que a gente conhece como No Limite, né? Só que o No Limite ele não é um programa brasileiro, ele é um programa americano chamado Survivor. Exatamente, então o Survivor foi o precursor assim, dos reality shows, ou pelo menos o que teve maior expressão. Principalmente por uma coisinha chamada spoiler. Exatamente, o velho conhecido de vocês. O spoiler ele não é algo novo e ele teve aí digamos assim, o seu desenvolvimento dentro dos fóruns de fãs, certo? E um dos principais deles foi o fórum do próprio Survivor, lá dos Estados Unidos, dos anos 2000. Então, o que funciona o spoiler? O spoiler, ele é um processo social, certo? Em que as pessoas vão trabalhando a partir da inteligência coletiva, e a partir da inteligência coletiva eles vão resolvendo os enigmas. Então, por exemplo, dentro lá do Survivor, né, do No Limite, os participantes se isolavam na ilha e eles gravavam toda a temporada de uma vez só, e o público precisava ali semana a semana ir descobrindo o que já tinha acontecido, porque diferente do Big Brother, que o Big Brother a gente acompanha instantaneamente, né, ao vivo, o desenrolar, o No Limite não, ele tem uma lógica diferente. Primeiro é gravado tudo e depois é disponibilizado e vai soltando de acordo com as semanas. Então o que acontecia? O spoiler virou um processo muito comum dentro de fóruns da internet, em que as pessoas, os fãs, tentavam antecipar o que tinha acontecido com base em coisas assim que você não faz nem ideia. É um nível assim FBI mesmo, é um nível assim bizarro. Então eles tinham acesso a produtores, eles tinham acesso a agências de viagem, eles tinham acesso a satélites, em que eles, por exemplo, verificavam localidades onde não tinha muita movimentação aérea, porque muito provavelmente aquelas áreas ali seriam áreas em que o programa escolheria para fazer as gravações. Então eles visitavam hotéis, eles se reuniam. Então é uma inteligência coletiva que tenta realmente ali, dia a dia, através do trabalho dos fãs, e descobrindo o que está acontecendo com a série. Então aquilo ali passava a ser muito mais importante do que o próprio programa, porque o fã começava a ver o trabalho dele sendo reconhecido. Então as histórias deles
poderiam fazer sentido, ele começava a se tornar um especialista, ele começava a ter relevância dentro do fórum à medida que ele ia acertando as coisas que iam acontecendo. Então isso tudo foi muito positivo. O fórum mais famoso de todos os fãs de Survivor foi o chamado Survivor Sucks. Então lá no Survivor Sucks a gente tinha lá o maior número de pessoas que estavam realmente dispostas a contribuir da internet. Então o que acontece? A partir da inteligência coletiva, lembro novamente aí que quem cunhou esse termo foi o Pierre Levy, e se você quer se aprofundar mais sobre o assunto, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre inteligência coletiva, caso seja do seu interesse. Então, voltando à lógica da ideia da inteligência coletiva dentro do Survivor Sucks, que é o fórum lá do Survivor, do No Limite, então as pessoas começavam lá nesse processo de descobrimento. Eis que em 2013 um carinha chamado T1 foi o primeiro spoiler, assim, no sentido do termo, porque para quem não quer dizer, spoiler quer dizer estragar, né? Então quando você dá um spoiler, você basicamente está estragando a experiência do outro. Então, dentro lá do Survivor Sucks, a gente via lá esse pessoal se mobilizando. E o T1, em 2003, acidentalmente, não foi a ideia dele, não foi por isso, mas ele veio para o Brasil, certo? De férias, e ele acabou esbarrando, ficando no mesmo hotel que tinha acontecido a última edição do Survivor, né? Do No Limite americano. E com isso ele começou a obter informações importantes, informações ali preciosas dentro da comunidade. O que o T1 fez? O T1 inverteu a lógica. Lá no livro, o Jenks ele define a diferença entre inteligência coletiva, que é justamente esse processo social em que as diversas pessoas, a partir das suas habilidades, vão contribuindo para as soluções de problemas. E não importa se essas pessoas não têm uma formação acadêmica alta, não importa se essas pessoas elas não, digamos assim, não têm nenhum conhecimento específico na área, não importa. O que faz com que as pessoas ganhem prestígio dentro desse tipo de fórum é a sucessão de acertos. Então, se ela vai acertando, ela vai ganhando prestígio. E esse prestígio vai criando uma certa elite da comunidade, certo? O que eles chamam de os experts. A gente tem lá um outro conceito que é o paradigma do expert. Então, o que quer dizer esse paradigma? É justamente a pessoa que não contribui com a inteligência coletiva, que ela sozinha se sente ou é uma pessoa que tem muita experiência na área, que tem muito conhecimento sobre o assunto e que sozinho ela vai desvendando os mistérios e vai trazendo a público dentro das comunidades maiores. Então, os experts eles têm uma comunidade só para eles, então eles entre si elegem quem são os mais experientes e esses mais experientes eles refinam as primeiras informações. Então quando chegam informações novas, são eles que recebem primeiro e eles que vão fazer a nutrição, vão fazer a curadoria, vão verificar realmente através de satélites, através das fontes de contato, de produtores, para ver se as histórias fazem sentido, certo? Só que para o Levy e para o Jenks, isso aí não é algo muito bem visto com os bons olhos. Por quê? Porque você tira do fã, você tira do cliente, do consumidor, uma coisa muito importante para ele, que é a capacidade de se relacionar com a história, de produzir, de ser importante. Então, com o paradigma do expert, a gente retira a possibilidade da inteligência coletiva. E o Jenks está justamente falando o contrário. Lembre-se, esse livro ele tem 3 pilares, basicamente. Inteligência coletiva, cultura da convergência e participação. Todo o livro ele se baseia nesses 3 conceitos, certo? Bom, então, como a gente disse no início do vídeo, a gente decidiu serializar, né, essa discussão sobre cultura da convergência, porque ela é muito ampla e tem muitos outros assuntos. Por exemplo, a gente ainda vai falar sobre Harry Potter, a gente ainda vai falar sobre Matrix, né? Então a gente ainda vai falar sobre muita coisa bacana, e não daria pra gente fazer um episódio de 1 hora, ficaria muito longo, né? Então a gente decidiu por cortar. Então a gente já te convida para assistir o próximo vídeo, mas também te convida para deixar aqui o seu comentário, a sua curtida, para pedir que você compartilhe caso você tenha gostado, e lembrar que os próximos episódios eles ainda estão sendo construídos. Por quê? Porque, como eu falei, muita coisa acontece no mundo dos reality shows. Então a gente não ia ficar gravando tudo de uma vez para deixar estático e não aproveitar
o que tem aí acontecendo como um bom exemplo para trazer para vocês. Então, muito por isso, você ainda pode contribuir a partir da sua inteligência coletiva, a partir da sua possibilidade de exercer a sua cultura participativa aqui nos comentários do YouTube. Então, a gente gostaria muito de te ouvir, a gente gostaria muito de entender o que você achou, de ouvir exemplos, casos de repente você pensou num exemplo que não foi abordado aqui, com certeza pensou, porque enfim, os exemplos são infinitos. Então deixa aqui no comentário, dê dicas de conteúdo que vocês querem ver aqui. A gente vai falar sobre muita coisa, embalde marketing, SEO, a campanha de Google Ads, campanha de Facebook Ads, né, / Instagram Ads, já que a gente usa o mesmo gerenciador de anúncios. Então, tudo que vocês tiverem interesse sobre marketing digital, sobre marketing, sobre produção de conteúdo, edição de vídeo, edição de foto, né, social media. Então tudo isso aí a gente vai estar abordando no canal, e deixa aqui os teus comentários. Eu espero te ver em breve. Até mais.